primeiro momento é sempre romântico. E tem gente que vai ficar preso na liderança naquele momento romântico e não consegue avançar. Por quê? Porque tem etapas ainda para nós experimentarmos o centro da vontade de Deus, o melhor lugar para a gente estar, que é aquele lugar onde Deus chamou a gente para estar. Olá, paz! Eu sou o pastor Cláudio Peragini, esse é o programa de liderança da Igreja Evangélica Quírios, aqui na Lapa, São Paulo. Nós estamos há 5 anos falando sobre liderança, ensinando, trazendo irmãos aqui queridos, líderes incríveis do mundo inteiro, para ministrar para nós sobre liderança. Então, deixa eu pedir algo para você. Você que está começando a conhecer o nosso canal, chegou aqui agora, nunca tinha assistido, gostou, vai entendendo sobre liderança, está sendo legal. Não esquece de se inscrever no canal, não se esquece de marcar aí também o sininho para que o Google possa avisar você que vai ter podcast novo. Toda sexta-feira pela manhã sai o nosso novo podcast Liderança e eu gostaria muito que você nos ajudasse. Também nos ajudar, se você puder, porque a gente não tem nenhum tipo de publicidade, propaganda ou até empresa de marketing por trás do nosso podcast. Nós temos apenas o boca a boca. Então, se você gostou, se você achar essa entrevista muito legal, porque eu tenho certeza que vai ser, porque hoje eu estou com um cara incrível aqui que você vai ver como Deus usa as pessoas. Não esquece de você enviar esse podcast para quem você gostou e gostaria que assistisse o podcast conosco, tá bom? Então, vamos começar o podcast. Quero apresentar para vocês aqui um amigo querido que é o pastor Léo Burke. O nome dele é chique demais. E ele é pastor, ele tem um projeto social, uma coisa mais linda. Eu não sei se você gosta disso, mas eu amo essa questão, assim, quando o evangelho também está envolvido com o social. E ele tem um projeto social em Moçambique. E outra, ele é técnico de futebol lá em Moçambique. Vai lá, conta pra nós. Exatamente. Primeiro, obrigado, meu amigo, pelo convite e pela honra de poder estar falando, né, para você aí que está assistindo com a gente hoje esse podcast. Então, assim, pois é, Deus está usando pessoas comuns lá em Moçambique, né? Então, graças a Deus, nós temos vivido um tempo incrível lá e eu sei que vai ser um tempo muito bom hoje. Legal. O Léo, ele já morou em 3 ou 4 países, Léo? Bom, 4, né? Bom, assim, com o Brasil 4, né? É. Brasil, Estados Unidos, Brasil, Índia Estados Unidos, Índia e Moçambique. e Moçambique. E aberto para outras. Não vai não, Moçambique ele está criando um projeto maravilhoso lá. Eu acredito que Deus não vai tirar ele lá tão cedo. Não tira. Muito legal. Conta para mim um pouquinho, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre essa questão da liderança, principalmente Sim. do aspecto da importância, por exemplo, você morou nesses países Sim. todos, né? E você teve que aprender a amar pessoas diferentes, né? O indiano é diferente totalmente do brasileiro, mas que também é totalmente diferente do moçambicano. Sim. O moçambicano é totalmente diferente de nós. Verdade. O americano é diferente também, mas também lá onde você morou, na Flórida, era mais hispano, eu acho, né? É o pessoal mexicano, porto-riquenho, né? Mas também... saiu do Brasil, é transcultural. A gente acaba enfrentando várias... O que você acha? Você acha que a liderança está envolvido em aprender a amar as pessoas? É possível liderar sem amar as pessoas? Olha, meu amigo, eu costumo dizer que a base de tudo é o amor. Então, se a gente não se move dessa plataforma, tudo aquilo que a gente for fazer vai ser falho. Então, se nós vamos liderar pessoas, nós lideramos porque amamos, né? Então, a gente lidera pessoas. Por quê? Porque Jesus ama essas pessoas. Então, essa plataforma que a gente tem vivido justamente o amor. Então, eu acho que um dos ingredientes base de qualquer liderança tem que ser o amor. Amor por aquilo que nós fazemos e amor pelas pessoas. Muito legal, mas eu vou começar a provocar um pouco você aqui. Tá. Ele tá muito, eu vou brincar, que ele tá muito fofinho, muito bonzinho. Eu me lembro que eu casei com uma minha esposa carioca, né? E no começo do casamento foi tudo bem, foi tudo tranquilo, maravilhoso e tal. Mas aí um dia a gente estava comendo picadinho. Sim. E a gente comeu um tempão picadinho, e era picadinho todo dia. E um dia eu tava mais comendo picadinho. Só que eu achava que o carioca comia picadinho todo dia. E a minha esposa achava que o paulista comia picadinho todo dia.
E aí um dia eu falei, nossa, você gosta de picadinho? Ela começou a rir, falou assim, eu pensei que era você que gostava. Aí me ensinou uma coisa interessante. Às vezes quando a gente tem uma mudança de cultura, assim, tão brusca, né, que nem você viveu, é mais difícil a gente não passar pelo choque cultural e não criar um pouquinho de preconceito ou de dificuldade de relacionamento e amar a pessoa, né? Então, mas aí você pegou uma coisa muito chave. É. Por quê? Porque a gente enfrenta esse choque cultural e ele vai refletir na nossa liderança. Então a gente costuma dizer que tem 3 fases. A fase do romantismo, onde o picadinho ele é delicioso, ele é incrível no primeiro dia, aí no segundo dia ele é, nossa, que maravilha. Então a gente costuma dizer que a gente atravessa a fase do romantismo, onde tudo é lindo, tudo é incrível, uau, eu estou vivendo o melhor tempo, e a gente cai num lugar, logo depois, que é uma segunda fase, onde a gente quer matar quem fez o picadinho, a gente quer voar no pescoço de quem cortou o picadinho. Então, assim, na liderança também é assim, a gente enfrenta aquele primeiro momento que tudo é lindo, é incrível, e a gente não enxerga os problemas, a gente não enxerga as dificuldades, porque isso é aquela paixão dos primeiros dias, dos primeiros momentos. E aí vem o tempo onde a gente enxerga tudo aquilo que nós não enxergávamos mais. E tanto no campo missionário quanto na nossa liderança, a gente enfrenta esse tempo também, onde a gente começa a ver as dificuldades, a gente começa a ver as personalidades, e isso aflora, muitas vezes, áreas que são zonas obscuras da nossa vida. Então no campo a gente viveu tudo isso. A gente teve um momento que a gente chegou, era tudo lindo. Eu tô na Índia, glória a Deus. É para esse tempo que eu nasci, Ah, melhor coisa da minha vida. Deus cumpriu a promessa. Depois eu vou agarrar no pescoço dele. Esse dia não para de buzinar um minuto. Exato. Só que quando nós atravessamos esse segundo momento, nós vivemos a plenitude. Que legal. E quando a gente entende esse lugar de plenitude, de completude, de sermos completos no chamado, a gente entende que o quê? Ok, vamos para um outro lugar onde que apesar das dificuldades, né, já não vivemos aquele tempo do romantismo desenfreado. Lógico, a gente passa do romantismo para vivermos o amor, né, porque é romântico. O primeiro momento é sempre romântico. E tem gente que vai ficar preso na liderança naquele momento romântico, Sim, né? Verdade, vai ver naquele momento romântico e não consegue avançar. Por quê? Porque tem etapas ainda para nós experimentarmos o centro da vontade de Deus, o melhor lugar para a gente estar, que é aquele lugar onde Deus chamou a gente para estar. Passando o romantismo, passando as fases das dificuldades e dos preconceitos, né? Até a gente entender que, ok, foi aqui que Deus me chamou, então eu vou, apesar de todas as dificuldades, eu vou caminhar naquilo que Deus tem para mim. E é muito interessante porque cada lugar onde nós íamos, nós enfrentávamos o primeiro mês de Índia, parecia que nós tínhamos sido atropelados por um trem a 200 km por hora. Por quê? Buzina o dia inteiro, de manhã, 6 horas da manhã já buzina. Aí, você estava falando do picadinho, frango ensopado, frango frito. Oh, Deus. Porque a vaca é sagrada. Eu cheguei aqui no Brasil, fizeram frango, eu falei, gente, eu estou ciscando, eu estou criando pera, por favor, não tem carne vermelha. Mas apesar de, né? Então assim, apesar de todas as dificuldades, apesar de nós, então assim, a gente tem essa coisa romântica às vezes, né? Que eu falo assim, sim, o amor é a base de todas as coisas. Mas um amor maduro atravessando todas essas etapas. Sim, né? Então, quando a gente chega em Moçambique... Não é uma paixão passageira, é um amor... Justamente. Porque essa paixão passageira, a paixão do romantismo da primeira fase, ele vai ser confrontado quando você for confrontado nas suas certezas, nos seus paradigmas, nos sofismas da mente, e a gente vai ser confrontado das certezas que nós temos. Então, a gente pode migrar novamente para outro país, depois de 20 anos no campo. Nós vamos enfrentar as mesmas dificuldades que enfrentamos como se tivesse chegado lá em 2012.
Então, assim, eu creio que a liderança hoje que nós nos movemos mediante essa plataforma do amor é uma plataforma onde a gente se reinventa sempre, justamente por causa disso, porque a gente está sempre enfrentando questões culturais, os choques culturais, e é muito engraçado porque às vezes a gente pensa assim, no choque cultural quando nós vamos, mas nós temos choque reverso quando voltamos. Então, É? sim, porque a gente vive num contexto de vilas, trabalhamos num contexto de vila, moramos em Moçambique, um país onde a gente lida com questões culturais que nós já estamos acostumados a... Quando chegamos aqui no Brasil, meu Deus, mas o que é isso? Por que acontece assim? Qual foi o choque cultural que você teve no Brasil quando você voltou? Olha, eu vou te confessar uma coisa aqui, estamos só nós dois, né? Só nós dois e 3 câmeras gravando. Eu tinha medo da questão da segurança. No Brasil? Sim. Mas Moçambique não é fácil também, né? Mas eu vivi na Índia. Eu já esqueci chave. Eu vou contar para vocês. Já esqueci chave na porta do carro. Já esqueci carteira em cima do teto. E vivi experiências de honestidade e de segurança que me colocavam num lugar de segurança muito bom. Então, quando nós viemos para o Brasil em 2014, eu falei para Rubi, será que vai acontecer alguma coisa? Eu tô com receio, porque por causa daquele questão do choque cultural. Então já estava acostumado com as coisas, com a igreja, de como a igreja se movia. Aí chegava no Brasil e ficava pensando, meu Deus, é muito diferente, né, Rubi? Então é muito diferente. A igreja do Oriente, né, da Ásia, da África, ela é diferente da igreja do ocidental, da América do Sul, da América do Norte, da Europa, né? Então a gente está falando em contextos muito diferentes. Então quando a gente chega, a gente ainda tem uma readaptação para quando nós voltamos. Então essa reentrada, ela tem que passar também nessa plataforma do amor. Qual foi o país que você teve maior choque cultural? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como é que você lidou com esse choque cultural? Índia. A Índia, ela é apaixonante. Nós moramos lá de 2013 a 2016. Gente, eu fui para a Índia, mas eu não fiquei apaixonante. Não, minha filha nasceu lá. A Aimee nasceu lá. E nós aprendemos a amar. Aí que tá, nós aprendemos e decidimos amar aquelas pessoas. Porque é fácil. Eu acho que aí está o segredo, Isso. né? Muita gente fala que ama a Índia, que ama Moçambique, que ama o país onde ela tem algo, um chamado. Só que o segredo não está amar em um país, está em amar o povo daquele país. Em decidir, né? Em decidir amar. Porque eu acho que a decisão para o líder é um lugar onde nós vamos perder. Não tem jeito. A gente vai ter que escolher perder. Sim, sim. Né? Porque nós somos brasileiros. Sim. Pensa, chegar no Brasil, sair do Brasil e para um país como a Índia. Totalmente diferente, né? E nós não vamos liderar brasileiros, nós vamos liderar indianos. Nós vamos nos mover na igreja naquela nação, com as suas peculiaridades, com as suas... com os seus... cada uma com as suas particularidades, então com a sua cultura, com a sua língua, com o seu sistema. Então a gente costuma dizer que tudo aquilo que não fere um princípio bíblico, nós não tocamos. Então era muito diferente, porque eles gostam de sentar, homem de um lado, mulher do outro. Eles só falam assim, meu Deus! Não, é uma escolha deles. Sim, claro. O que fere um princípio? Se não fere um princípio bíblico, eles vão sentar homem de um lado e mulher de outro. Então, ok. Mas tudo aquilo que feria um princípio bíblico era corrigido. Né? Então, como nós nos adaptamos a isso, nós tivemos que escolher viver como eles vivem, nos relacionarmos com o povo, né, e termos certeza de que nós somos chamados para aquele lugar e para aquele tempo. Você chegou a aprender um pouco do hindu lá? Do hindi. Do hindi, verdade. Hindi. Tive que aprender pelo menos para me comunicar, preços. Que é uma língua difícil também, né? Não, e pensa, você está num país de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas que agora já, não sei, acho que deve ser o primeiro país em número de população. Mais que a China? Mais que a China, acho que ultrapassa a China.
e não sabe falar o básico. Só que é um país que cada estado tem a sua língua. Então é o inglês mais 16 línguas oficiais fora os dialetos. Então uma pessoa média fala em 3, 4, porque a mãe fala um idioma, o pai é de outro estado, aí você fala o hindi, você fala o inglês. Então um indiano médio vai falar 3, 4 línguas, né? Então a gente tem que aprender pelo menos um pouquinho. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando você chegou assim, começou a liderar pessoas que são de outras culturas, qual foi a maior lição que você teve para aprender a liderar essas pessoas? Escutar os mais velhos. Os mais velhos da cidade, da aldeia, da região. Porque nós podemos morar 100 anos no local. Sim. Nós não vamos ser locais. Jamais. Então, isso já é uma barreira. Então, qual que é o segredo que a gente continua utilizando como Moçambique? Sim. Termos um ponto de contato com a população, com as pessoas. Então, hoje eu tenho um discípulo, um discípulo de Jesus que trabalhamos juntos, que é o Paulo. Paulo é moçambicano. O Paulo é conhecido da vila, das pessoas locais, dos nativos. Então, eu lidero o Paulo para que o Paulo facilite a liderança com aqueles que estão no local. Mas por que você falou os mais velhos? Tem gente que já caminhou mais do que nós, né? Então, ouvir essas pessoas vai facilitar isso. E esse segredo foi uma das coisas que nos ensinaram. Olha, você quer ir bem aqui? Conecta com o local e utiliza dessa conexão para ele conectar você com a população. Então, eu nunca excluo o local dessa equação, né? Então, assim, escutar o mais velho, né, isso é um segredo que vai te poupar recurso e vai te poupar tempo. Já tem alguém fazendo aquilo que você está fazendo. Às vezes a gente quer inventar roda, e esse é o grande problema, né? Porque às vezes o ego de querer, aquele afã de falar que é o Léo que está fazendo algo, e a gente já tem alguém que já trilhou uma linha na nossa frente, e ouvi-lo pode facilitar. Então, acho que a primeira coisa é ouvir o que está mais tempo, né? Tá, então quando você diz o mais velho, eu tinha pensado primeiro na questão de um líder da aldeia, do vilarejo. Não necessariamente, mas pode ser também o mais velho que está mais tempo. Isso, mas quando a gente fala do mais velho no Moçambique, é aquele que já está há mais tempo e também é o mais velho de idade, né? Então, então o mais velho já tem uma autoridade no local, né? Então ele sempre vai ser ouvido. Mas é um princípio interessante, né? Que pode ser usado na liderança também da empresa, do trabalho, né? Tem muita gente que quer chegar no trabalho, chegar chegando, né? Já vai chegar inventando a roda. Justamente. Né? E não está ouvindo o que as outras pessoas estão fazendo, não entende a cultura do local, né? E às vezes, quando nós somos egressos das universidades, dos cursos, a gente está fresco nas teorias, Total. A gente está fresco de informação, mas só a informação por si só, ela não é suficiente para o pé no terreno, né? Tem aquele ditado em inglês, no boots on the ground, né? Daquele cara que está lá com os pés no terreno, né? Então, assim, é bom ouvir essa pessoa, né? E trazendo para a liderança da empresa, para esse local, muitas vezes a gente chega, porque quem está chegando, ele já vem com aquela coisa de, puxa, como será que o Léo é? Que tipo de liderança que esse cara exerce? Será que esse cara é autoritário? Será que ele é centralizador? Será que ele é conservador? Como que ele é? Né? Então, às vezes a gente chega com tanta informação e a gente vive um tempo de muita informação. Você pegou aqui o YouTube, tudo que você quer saber. Hoje vai lá, deu um problema na máquina de lavar, você olha a mensagem, YouTube, coloca o nome da marca, coloca o erro que está dando, aí vai falar, olha, é por causa disso. Informação. Às vezes a gente tem tanta informação e no afã da gente exercer essa liderança que a gente foi imbuído, que alguém autorizou e colocou sobre nós,
a gente quer colocar todas aquelas informações em prática, né? E eu acho que o primeiro momento é de nós ouvirmos, nos conectarmos com as pessoas, e aí por isso que eu falo da plataforma, que é esse lugar de amor. Porque quando a gente ama, né? Sim. E nós não estamos falando um amor porque a gente conhece alguém, porque é fácil nós amarmos quem a gente gosta, quem a gente... Nosso tipo de nosso gente, tipo né? de gente, que fala a mesma linguagem que nós. Mas você imagina a gente chegar num ambiente de diversidade de pessoas, de pensamentos, de backgrounds e trazemos tudo isso para como um rio que vai acabar devastando tudo. Não, eu acho que o primeiro momento, e foi um segredo que a gente, porque a gente, como nós fizemos na Índia e em Moçambique, é justamente de nós chegarmos nesse tempo, ouvirmos as pessoas, sabermos como que o país é, como que elas caminham, né? Então, nós nunca vamos ser moçambicanos. Então, o que nós fazemos? Ouvimos os moçambicanos. E tem questões todos os dias que eu tenho que parar, eu tenho que chegar alguém que muitas vezes é mais novo do que eu e falar, por que isso acontece? Olha, pastor, isso acontece por causa disso, 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 disso. Falo, eu nunca ia imaginar isso. Mas o problema é que muitas vezes nós temos certeza demais. Certeza das coisas, certezas do que deve ser feito. Então, se a gente perguntar mais, Verdade. ouvir mais e amar mais, a gente vai bem, seja na empresa, seja na igreja, seja no campo missionário, onde nós estivermos. Você tem alguma experiência assim, de algum momento que você falou, não estou entendendo nada, mas eu tenho que amar essa pessoa lá na obra missionária? Todo dia. Mas teve alguma que marcou você? Tem situações que... e eu vou te dar uma situação. Esses tempos atrás, nós estávamos fazendo uma transição e precisava de um local. E toda vez o Paulo, esse discípulo, falou, ele me chama e falou, pai, olha, vamos conversar com o seu Eliseu, que ele é o chefe do bairro. Que é uma coisa que a gente não entende, lá tem chefe de bairro. Chefe de bairro. Ou seja, aqui a Lapa ele tem um chefe, uma pessoa que comanda aqui. Então, se alguém vai se mudar para lá, ele vai ficar sabendo onde mora, quantas pessoas tem. Se a pessoa precisa abrir uma conta no banco, ele que vai atestar que essa pessoa mora na rua A, no número 2. Então, tudo passa por ele. Inclusive a compra dos terrenos. Eu falei, não, Paulo, eu já sei o que eu vou fazer. Ele falou uma vez. Eu tentei da minha forma. Obviamente, o que aconteceu? Não deu certo. Não deu certo. Eu tentei a segunda vez. Ele falou... Mas por que você não queria falar com o chefe do bairro? Não, porque eu achava que eu estava precisava. tomando as decisões corretas. É. Só que nisso, eu perdi um mês. Aí, veio a minha esposa. Ela falou, Léo, vai até o chefe do bairro, o seu Eliseu, conversa com ele. Aí eu falei assim, tá. Perguntei, Paulo, o que você acha? Pai, eu já tenho falado já há algum tempo, procura o seu Eliseu. Em um dia, nós resolvemos a questão. Foram 29 dias que poderiam ter sido poupados. Né? Mas porque nós temos certeza demais. E olha, apesar desde 2012, trabalhando, fazendo isso, ainda assim fui cair numa armadilha de querer ter certeza do que estava fazendo. E assim, eu não penso que foi errado, mas poderia ter sido mais rápido. Poderia ter sido mais fácil. Mais fácil, menos estressante, porque isso roubou a minha paz, né? Isso, a gente ficou ali patinando em uma coisa muito simples, que nós poderíamos ter resolvido rápido. Então, ouvir alguém que mora no local... Então, hoje, quando o Paulo fala, olha, eu não faria isso. Se você pensar, você vai dizer, não, mas você lidera. Mas eu lidero o Paulo para que ele também lidere outras pessoas. Então, a minha liderança sobre ele não é para fazer dele meu servo. É para que ele lidere outras pessoas
e que ele lidera numa plataforma onde daqui a pouco eu já não precise ser tão importante para isso, né? E uma das grandes questões nesse tipo de evento, né, que é liderar no campo missionário, que é aquilo que eu faço, é de liderar pessoas livres. Isso é raro, né, hoje, né? Raro. A gente tem uma tendência do controle, né? Então, assim, muitas vezes usar do controle da manipulação para exercer a liderança daquilo que nós queremos, de formatar uma pessoa que... Você imagina se hoje eu pego e começo a liderar o Paulo como se eu estivesse liderando um brasileiro. E no modelo de discipulado, de liderança, onde eu vou fazer um mini Brasil naquilo que eu estou fazendo. Eu não estou no Brasil, eu estou em Moçambique, com as suas culturas, tradições e tudo mais. E o Brasil também tem culturas ruins, como Moçambique também tem. Então, assim, a gente passa daquela questão do colonizador para o líder, né? Então, a gente não está implantando um novo Brasil. Então, essa questão ainda é um ponto onde nós temos que prestar muita atenção, e eu tenho prestado muita atenção, né? Por que você pergunta, Léo, mas o que foi mais difícil? Onde foi mais desafiador? Foi a Índia, porque eu costumo dizer que quem viveu e desenvolveu algo na Índia, um ano é como se você tivesse desenvolvido 10 anos em qualquer outro lugar. É verdade. Só que quando a gente chega em Moçambique, nós nos deparamos com muitos indianos. E aquilo foi muito fácil. Por quê? Porque eu sentia que eu estava em casa. Já tinha conexão. Nem pelo Brasil, mas pela Índia. É engraçado isso. Porque eu já estava tão mais parecido com a Índia do que com o Brasil. Então toda aquela questão cultural que nós carregávamos da Índia, quando chegamos no Brasil, em Moçambique, eu falei, Rubi, tem chai, tem comida indiana, tá cheio de indiano falando hindi, então me comunicava com algumas coisas que nós falamos, que eu falo em hindi, as portas iam abrindo. Então hoje ainda continua isso, porque temos muitos indianos na beira, na cidade onde nós moramos, e isso nos conecta com as pessoas, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante, né? Muita gente reclama assim, eu discipulei essa pessoa, eu treinei essa pessoa, ela me abandonou, ela mudou de igreja, mudou de trabalho, mudou de ministério. Mas você falou uma coisa que eu achei muito bonita. Você falou assim, que a gente, na verdade, capacita os nossos líderes, mas a gente não é dono deles, né? A gente não tem... Momento nenhum. Então, mas a gente não tem hoje uma visão, assim, no meio cristão, de traição quando a pessoa é capacitada por alguém e ela sai? Então, quando a gente tem uma visão de que a ovelha é nossa, que o discípulo é nosso, bom, Jesus chama para nós fazermos discípulos de Jesus. E de fazer discípulos de Jesus. A gente, o rebanho não é nosso. E a gente passou esses tempos atrás uma situação que foi muito interessante. Num dia de treino normal, 60, 70 crianças por treino, divididas nas faixas etárias. E assim, se o treino é 2 horas, 1h30 eles estão lá e tá todo mundo esperando do lado de fora, porque a hora que a gente libera eles para entrar no local de treino, eles vêm assim, pensa, 70 crianças. Eu falei, não tem ninguém aqui, meu Deus, o que aconteceu? Para onde eles foram? Paulo, você sabe onde eles estão? Não, pastor, não sei onde ele está. E cadê essas crianças? Bom, aquilo me tirou um pouco. Falei, ué, como assim? Ninguém avisou. Onde essas crianças estão? Passou uma semana, eu vou conversar com eles. Eles estavam no local e foram pegar comida. Tinha alguém distribuindo comida. Bom, o que nós vamos? Nós vamos treinar ou vamos pegar comida para comer? Claro, né? Comida para comer. Só que, naquele momento eu falei, mas como que elas deixaram de vir aqui para ir lá buscar comida? Teve uma sensação de dono, né? Eu falei, opa, peraí.
elas não são minhas. Eles estão vindo porque eles querem. Eles são livres. A partir do momento que eles não querem vir mais, não vem mais. Essa é uma frase interessante, né? Eu vou abrir um parênteses para você continuar, porque eu vejo que tem muitos pastores que ficam tristes, né? Se sentem rejeitados, né? Justamente com essa frase que você falou, se eles não quiserem vir, eles são livres para ir, né? Então eu já vi casos de pastor que amaldiçoa a pessoa quando sai, patrão também que não quer dar carta de referência para o funcionário, ou liga para a empresa nova e fala mal do funcionário, para o funcionário não conseguir um cargo novo, né? E é uma sensação que, na verdade, eu acho que faz mal para nós do que para a pessoa, né? A pessoa vai seguir a vida dela e a gente vai se sentindo traído, rejeitado, né? Eu acho que isso diz mais respeito de nós do que do outro. E então, muitas vezes eu penso que é aquela questão da orfandade, né? Sim, faz Então, assim, me abandonou. Isso remete para algum lugar de algum momento da vida dessa pessoa. Poxa, me abandonou, me traiu. Então eu penso que tudo que não é por motivos graves, né, que sejam coisas que houve uma ruptura por algum motivo grave, é melhor deixar ir. Sim. Do que ficar com alguém contra, que esteja lá, mas contra a sua própria vontade, né? Então ela está lá porque ela sabe que você vai exercer algum tipo de coerção sobre ela. Então, é melhor deixar aí em abençoar do que você ficar com alguém. Mas o que seria um motivo grave, assim, que você citou? A não ser que seja por um motivo grave, você falou assim. Não, meu amigo, vamos lá. Tudo bem, essa pessoa ela exerce um cargo de liderança e algum escândalo de alguma natureza por parte dessa pessoa que quer sair, né? Então, assim, é justamente esse motivo, né? Por algum escândalo, algum motivo que, por exemplo, na questão empresarial, né? Então, por exemplo, como que eu não vou dar uma carta de referência? Aquela pessoa serviu até agora. Ela trabalhou até agora e ela falou assim, não, eu recebi uma proposta que aos olhos dela é melhor, né? Melhor. E você fala assim, eu não vou cobrir essa proposta porque eu não tenho condições. Mas você exerce uma coerção, você fala assim, olha, eu não vou te dar carta de recomendação, ou, poxa vida, investi tanto em você, e você me deixa hoje no melhor momento. Mas eu acho que para nós é um privilégio promover pessoas. Eu também acho assim que essa visão de sermos dono do outro, né, é uma visão egoísta também, né? Sim, porque exatamente. Às vezes é uma coisa que para nós é muito bom, eu já vi casos assim que eu falo, olha, não é hora de você sair, eu não sairia agora. Sim. Acho que você deveria esperar um pouco. Mas eu quero, a pessoa vai. Mas Deus vai ensinar alguma coisa para ela, né? E outras vezes que a pessoa, não, eu quero sair, foi bem, essa pessoa saiu. Eu acho que a gente tem uma dificuldade muito grande em entender que o reino de Deus não é a nossa igreja local e não é o nosso bairro local. O reino de Deus é o reino de Deus. Então, quer dizer, eu sou uma parte do reino de Deus, mas eu não sou o reino de Deus, né? E as denominações inteiras não representam o reino de Deus, mas a junção de toda essa ministerial desse trabalho que é o reino de Deus, né? Mas eu fiquei pensando uma coisa que eu queria te perguntar e eu acabei deixando passar o bloco lá. Você acha mais fácil liderar a sua própria cultura ou liderar uma liderança transcultural onde a pessoa, por exemplo, no teu caso, que você chegou lá, você tem uma autoridade, as pessoas sabem que você vai ajudar, é mais fácil para você isso ou... Entende? Porque quando você chega no indiano, no moçambicano, talvez eles vejam você como alguém que veio para ajudá-los. Sim. Qual que você acha que é mais difícil? Olha, a questão transcultural ela é bem desafiadora porque você tem situações que por um erro que você comete, você perde aquela pessoa e não é um erro que você cometeria, por exemplo, no Brasil. Então, uma questão cultural mal aplicada
e mal vista, ela pode botar o trabalho a perder, né? Então eu acho que é mais desafiador E até você eles liderar entenderem, né, o que você quer, né? justo. Mas ó, aí que está a questão. Tem a dificuldade da língua e inclusive no português. Então o que que hoje, por exemplo, eu tenho que fazer? Eu tenho que falar em português, as crianças ouvindo em português, só que eu tenho que ter um tradutor falando o dialeto local, porque muita criança não entende português que eu estou falando. Meu Deus. Né? Então, por E é causa um país que fala de fala portuguesa, de língua portuguesa. Então, ela é desafiadora por si só. Então, se eu não entendo isso, antes eu dava comandos e eu ficava esperando a resposta e as crianças ficavam esperando eu falar de novo. Eu falava, mas vocês não estão entendendo? Aí ficava aquela gerando frustração Sim, sim. em quem está desse lado, porque Total, não né? conseguia Conseguia. comunicar. Aí você pensa, comunicação, a questão cultural. Então, por exemplo, eu queria que as crianças estivessem no horário. Eu tive uma menina que, em 2019, ela some dos treinos. Tínhamos uma equipe feminina, só que o que acontecia? Ela tinha que ficar, limpar a casa, cozinhar e depois ir para o treino. Para depois ir para o treino, para depois ir para as nossas reuniões. Só que eu não sabia disso. Então eu pego muito pesado com o horário. Então eu quero que as coisas comecem. E é uma coisa nossa. Eu quero que comece no horário, ter uma rotina, ensinar para eles a rotina do asseio pessoal, do cuidado com as coisas que eles estão recebendo ali. E essa menina chegando sempre atrasada, sempre atrasada, sempre atrasada. Eu falei, vem aqui, deixa eu conversar com você. Chamei uma outra pessoa. Mas por que você chega sempre atrasada? Olha só. E queria dar um discurso para ela. E ela, com 2 frases, ela acabou com toda a minha teoria. O que ela disse? Ela disse, olha só, treinador, eu cuido do meu irmão que tem 13, e o meu irmão que tem 13 cuida do que tem 11, e o que tem 11 cuida de uma de 4 anos. Só são eles. Sim. Ou seja, ela falou, eu tenho que cozinhar, eu tenho que cuidar dos meus irmãos e ainda tenho que vir para o treino. Andar quase 2 quilômetros. Ou seja, a falta de conhecimento da realidade do local poderia ter colocado numa situação que eu perderia essa menina. Sim, Só que pelo contrário. Aí, ouvindo as pessoas, né? Porque não adianta, a teoria é tudo lindo, vai funcionar, só que chega lá é totalmente diferente. Então a gente tem que se inserir na cultura. E mesmo assim, ainda às vezes a gente é pego nessas situações que, se a gente não prestar atenção, a gente vai se dar mal. Então, e seja que tipo de liderança nós exercemos. Muitas vezes você sai daqui e vai liderar lá no Pará, já muda tudo. Muda tudo porque as pessoas são diferentes, a cultura é diferente. Sim. E vai mudar. Então você sai de um bairro daqui mesmo de São Paulo, de um bairro, vai para outro, é diferente. Isso que você falou da gente ouvir os mais velhos, da gente tentar se municiar de informações, né? Teve uma situação lá no Piauí, que a gente estava lá na Igreja do Sertão com o pastor Wellington, muito interessante, porque as pessoas chegam lá, vê que nas casas não tem banheiro. E a primeira coisa que o paulista pensa, vamos construir um banheiro. Exatamente. Faz um puxadinho aqui e monta o banheiro. E aí teve um grupo missionário que foi para lá, juntou o dinheiro e construiu o banheiro na casa. Aí quando eu cheguei nessa casa, que já estava construído o banheiro, estava tudo entulhado, estava como se fosse um depósito. E eles continuaram fazendo as necessidades no mato. Do lado de fora. Do lado de fora da casa. E aí eu perguntei, falei, mas puxa, mas tem um banheiro? E aí a resposta foi muito legal. Você acha mais fácil pegar água para a gente poder comer, porque nós temos que andar até o riacho e trazer água na cabeça, ou água para encher a caixa d'água? Ou água para encher a caixa d'água, não, a caixa do vaso. Sim. Que não tem caixa d'água, né? Aí eu fiquei pensando nisso. Faz sentido, né? Porque se eu vou até o rio para pegar água,
E aí a pessoa falou assim, um homem da casa disse, a água é muito rara para nós, é muito cara para a gente jogar ela pelo esgoto. E essas coisas a gente só aprende Lá, né? lá. Então, mas para nós a visão é, não, vamos fazer um banheiro aqui, tá resolvido. E por isso que uma das coisas que tenho aprendido e tentando colocar em prática é de não ter tantas certezas em relação ao trabalho Sim, que nós sim, sim, exercemos. sim. Porque a gente fala, Moçambique precisa disso. Ok, porque você carrega isso. Porque isso é importante para Porque você. é importante para você. Mas será que não é um tempo na nossa liderança onde a gente se move não com aquilo que nós temos, mas com a necessidade do local? Sim. Né? Então, tem coisas que você vai chegar lá e falar assim, isso daqui não vai funcionar. E você vai ter que abrir mão de algo que para você era extremamente importante. Por quê? Porque eles não precisam disso. Eles não precisam de um banheiro dentro da casa. Por quê? Porque para eles a água é mais valorizada e tem mais valor. Preciosa, né? Preciosa. Né? Ali para cozinhar, né? Para eles beberem. Então, será que vale a pena construir um chafariz em Moçambique porque é bonito e, né? Então, É verdade. é verdade, mas porque a gente tem uma mentalidade que ela é formatada para a nossa realidade aqui no Brasil. Então, quando a gente sai para esses locais, a gente vê que é tudo diferente. Então, quando a gente chega na Índia, a gente vive uma desconstrução. Sim. Para nós construirmos baseado naquele local onde nós estamos vivendo. Sim. Chegamos em Moçambique, nos desconstruímos novamente, derrubamos os altares das nossas certezas. Ok, vamos construir de novo. Estamos dispostos? Precisamos estar dispostos, porque já não é liderar como nós liderávamos na Índia. Sim. Agora temos que liderar com as peculiaridades da totalmente África. diferente, totalmente. Lógico, você tem uma base que ela é o amor, e ela precisa ser o amor. Então, o amor, inclusive, vai chegar e falar assim, ok, nós não vamos construir esse banheiro aqui, porque eles não precisam de um banheiro. Talvez se nós construirmos algo para obtenção de água aqui, seja mais útil, né? útil do que o banheiro. Você falou essa questão da base ser o amor e a gente enxergar isso para realmente ver a necessidade da pessoa. E eu acho que uma das coisas que você falou também que são muito importantes é essa questão da gente dar espaço para ouvir e para aprender, né? Porque às vezes a gente está tão cheio, está tão repleto das nossas ideias, nossos pensamentos, nossas certezas, que a gente não consegue ver as outras sombras dessas ideias, né? E eu acho que a liderança tem esse aspecto de você ir até uma pessoa e antes de você trazer a solução para ela, antes de você dizer por que nós fazemos isso, é você conhecer realmente o coração, a necessidade, a importância, a própria até as crenças limitantes que aquela cultura tem, né? Os sentimentos de inferioridade que ele passa. E eu vejo que às vezes a gente vai numa viagem missionária e as pessoas, você deve sofrer muito isso como missionário, as pessoas vêm de outros países com as soluções todas prontas, né? Eu me lembro quando eu estava em Moçambique, lá fazendo uma aula missionária, a base tinha um terreno na frente, né? E eu, na minha brilhante ideia, virei e falei assim para o missionário, vamos comprar cabrito, vamos comprar cabra, vamos comprar barato, isso era barato, né? Para o custo do brasileiro é barato. Vamos comprar galinha de Angola, vamos comprar galinha, vamos soltar aqui tudo isso aqui. E aí, primeira coisa que aconteceu, ele tinha algumas galinhas assim, e aí nós estávamos praticamente quase na selva, né, lá de Vila de Micica, né? Manilha, né? Manica. Aí a gente estava lá e de repente ele soltou uma galinha, uma só. O gavião veio arrasando e comeu a galinha. Aí ele falou, se eu não tiver um galinheiro... Para um local apropriado para isso. Os gaviões aqui vão ficar felizes que você me deu galinha. Eles vão comer todas as galinhas que você me deu. Aí daí tudo bem e tal. Aí daqui a pouco ele virou e falou assim, olha, eu pensei, né? Mas então, a gente compra então os cabritos, né? Porque o gavião não vai comer cabrito e tal. Ele falou, se você começar a colocar cabrito, vaca aqui,
o pessoal aqui vai ver que tá sozinho, a primeira viagem missionária que eu fizer, eles vão Vão pular. levar tudo. Vão pular o muro e levar tudo. Eu falei, sério? Ele falou, claro, eles não têm o que comer. Vai ficar aqui os cabritinhos aqui, vão comer tudo. Aí eu pensei, então não é tão simples assim, né? Não é só o dinheiro que resolve, né? Não é... Você deve ter muita gente que chega lá com essas ideias fantásticas, assim, né? Que nem eu. Não, realmente, primeiro eu acho que nós temos que ouvir todos. Sim, mas... Não é porque, assim, e a gente vai achar algo, o ouro tá lá, é que nem a gente diz, né? Procurei prata, achei ouro. É. Às vezes a gente, numa conversa, tem insights que vão, mas tem coisa realmente que, eu escuto isso toda vez que recebe alguém, tem alguém, por que você não faz isso? Tem coisa muito boa, tem soluções que elas são Fora da cultura, né? fora da cultura, fora da realidade do local, não vai ter como, né? Mas acredito, por exemplo, que uma situação também dessa, como esse exemplo, ele pode ser aplicado de uma outra forma, mas realmente, você deixa lá, vai falar assim, poxa, eu tô com fome, tá, mas tá aqui, não tem ninguém, vou levar, vai virar churrasco. Então, quando a gente fala de time, e eu estava pensando, tem um amigo chamado Léo Fará. Ele é capitão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Hoje ele está de licença, mas ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre liderança de alta performance. E quando a gente fala de liderar pessoas, acho que das chaves é de nós ouvirmos as pessoas. Porque elas têm ferramentas que nós muitas vezes não carregamos. Sim. E eles carregam. Só que a minha ferramenta junto com a sua, com a dele, com a dela, somando a gente consegue ser mais assertivo nas nossas ações. Né? Então, uma das coisas que a gente tem buscado, é justamente ouvir as pessoas. E de permitir que elas não chegar com um projeto pronto e falar assim, ó, nós vamos fazer isso. Lógico que nós temos uma direção onde a gente vai caminhar. Mas a pergunta é, você acha que isso daqui é viável? E às vezes num menino que parece ser um menino de 21 anos, ele vai falar assim, olha, não é bem assim. Sim. Eu acho que pode ser feito de outra forma. Eu acho que a gente precisa ser humilde de receber aquilo, Sim. entender e muitas vezes, inclusive, acatar. Então, por que muita gente sai decepcionada, chateada, frustrada de uma igreja, de uma empresa? Por quê? Porque não são ouvidos, não tem um lugar de contribuir, até porque todo mundo tem que carregar algo. Muitas vezes até fora da casa, mas esses foras da casa também tem algo que pode contribuir e modificar. Eu estava vendo um programa esses dias e ele fala sobre o surgimento de um salgadinho. Tem até um filme. Ah, sim. Então, mas alguém que estava lá o pessoal fala do chão de fábrica, teve uma ideia, puxa. Qual é o nome do filme? Flaming Hot. Flaming Hot, que é um sabor de um salgadinho, né? Da PepsiCo, né? Mas não foi um brilhante pensador que o pessoal falava, meu Deus, esse cara vai ter um produto inovador. Não, foi alguém que enxergou uma necessidade. Legal. Ele enxerga a necessidade e fala, olha, eu tenho uma ideia para isso. Sim, sim. Eu tenho uma... Só que se você não estiver disponível para ouvir isso daí... E o mote do filme é esse, né? O presidente, ele quer falar com o presidente, Sim. Ninguém quer deixar o presidente, ele fala com o gerente, então aí o presidente resolve escutar o que ele tem para dizer, né? Então você imagina, traga isso para sua realidade agora. Sim. Para o seu time que você lidera hoje. Você está aberto para receber uma sugestão de algo que pode revolucionar o seu ministério? Que pode revolucionar a sua liderança? Que pode revolucionar a sua empresa? Você tem esse caminho aberto para isso? O Evan McManus, ele fala que a gente é o teto, né? Porque às vezes é exatamente isso, né? A ideia boa vai chegar, mas você não vai receber porque você não quer ouvir, né? Ou você não quer acreditar.
Léo, vamos para considerações aqui. Como é que a gente acha o Léo? Como é que a gente encontra o Léo? Olha, hoje Instagram, então é leo.burg, @leo.burg. Como é que escreve Burg? B-U-R-G. Ah, do jeito que Simples, fala, isso H, é. sem nada. Sem H, sem nada, B-U-R-G. Não sei porque eu achava que tinha um Burg, um H no final. Não, Léo Burg. é Leo Burg. Legal. E quem quiser mandar pelo Instagram um direct, você responde? Respondo. Ele responde. Ó, Que responde aqui, ó. WhatsApp que ando devendo bastante, mas o Instagram eu consegui. beleza. Isso. E o @missão.atraídos. Missão.atraídos. Então, começando ali, iniciando o perfil da missão, né? Então você que Já quer se segue o conectar, canal, já já. segue lá a gente, e você vai ficar por dentro daquilo que Deus está fazendo em Moçambique. E o meu perfil pessoal, onde a gente ali tem falado sobre várias coisas, família, liderança, campo missionário. Legal. Então você vai encontrar a gente, pode mandar mensagem lá na DM que eu vou responder você. Obrigado, Léo. Querido, Obrigado, meu amigo. uma benção ter você aqui. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Muito jóia essa experiência de liderar transculturalmente, né? Essa questão de ouvir, da gente ter uma paciência para entender que é necessário reconhecimento, entendimento das verdadeiras necessidades. Muito legal. Obrigado, viu? É isso, obrigado a você, meu amigo. E a gente está liderando pessoas livres. É isso a gente aí. entendeu isso, a gente entende o Evangelho de Jesus todo. Deixe-os ir, né? Porque eu tenho uma frase que eu uso aqui naqueles que eu falo assim, primeiro, a rejeição te dá destino, né? E a rejeição revela mais sobre os outros do que sobre você. Se a pessoa rejeitou a sua liderança, ela quer outro líder, é porque ela quer outras coisas. Isso está revelando sobre ela, não sobre a sua liderança. Exatamente. Isso não tem nada a ver com você, tem a ver com os planos dela. Muito legal. Gente querida, não esquece de compartilhar o canal. Se você gostou aqui, coloca aí seus comentários, escreve. Eu gosto de ler todos os comentários, então escreve seus comentários, é muito legal. E indica para alguém aí que está passando por uma liderança e está com essa dificuldade de amar a pessoa, de entender as diferenças. Isso é muito importante para nós. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada e tudo quanto fizer prosperará.